Em 8 de julho, portanto, hoje, celebramos o Dia do Panificador, uma homenagem aos mestres do forno, cujas mãos transformam simples ingredientes em um alimento que atravessa gerações e culturas. O pão, assim como o padeiro madruga, amassando e moldando a massa com paciência e carinho, somos chamados a dividir o fruto de nosso trabalho com aqueles que necessitam. Cada pão assado é um símbolo de dedicação, um ato de amor que não deve ser guardado apenas para si. Compartilhar o pão é mais do que alimentar o corpo, é um gesto que nutre a alma, que fortalece os laços de solidariedade e humanidade. O aroma que sai do forno e invade as ruas nos lembra que a vida é mais doce e menos solitária quando partilhamos nossas conquistas e nosso sustento. Que o Dia do Panificador nos inspire a olhar para os lados, a perceber quem tem fome, seja de comida ou de afeto, e a estender a mão com a mesma generosidade com que o padeiro nos oferece suas criações. Assim como o pão quente na mesa, que nosso coração seja aquecido pela bondade de dividir com quem precisa. Nesta data, rendemos tributo não só aos panificadores, mas também ao poder de um ato simples e profundamente humano, dividir o pão. E cá estamos, dando continuidade às considerações da questão 222 do Livro dos Espíritos. Vamos para frente. Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar? 3. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia, antes que a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos. Caso contrário, o que fizeram eles, para merecerem estar no mesmo plano que os outros? 5. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, sem nada terem feito para merecê-lo? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admiti as existências sucessivas, e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não podemos fazer numa existência, fazemos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento, ninguém é excluído da felicidade suprema, a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, a não ser na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos apenas aos mais gerais. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é, portanto, tratar desta questão, bastando-nos haver demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado de seu seio quem não acreditasse no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria, e que autoridade teria, entre os povos esclarecidos, uma religião baseada nos erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente se alinhou ao seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, será necessário admiti-la e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais tarde mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada desta doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais, ao admiti-la, do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a princípio pareciam opor um desmentido aos textos sagrados.
O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras encontrando-se especialmente formulado, de maneira explícita, no Evangelho. Descendo eles da montanha, após a transfiguração, Jesus lhes preceituou, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram, e lhe disseram: Por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17. Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa da crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão, ele se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, e portanto não é antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração de todo o ensinamento espírita, que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não e somente porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Que ela nos viesse de um simples mortal, e a adotamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido. Embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência, que não se deve aceitar de olhos fechados tudo o que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos é, antes de tudo, o de ser lógico. Mas ainda tem outro, que é o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e por assim dizer materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão seus argumentos contrários. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável. Que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu, na sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer, quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer outra vez? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Ver, a seguir, o artigo Ressurreição da Carne, item 1010. Notas. Kardec não se refere à doutrina da Sociedade Teosófica, que só foi fundada mais tarde, em 1875, mas a teosofia num sentido geral, como era então conhecida a palavra, ou seja, uma forma de conhecimento intuitivo, ou racional, das coisas divinas. Nota do tradutor: a reencarnação está hoje provada através dos casos de lembranças de vidas anteriores em crianças, de pesquisas hipnóticas de regressão da memória, de avisos mediúnicos, de renascimentos, com sinais e condições posteriormente verificados. Embora as ciências oficiais ainda relutem em aceitar essas provas, a ciência espírita as considera válidas,
e espera para breve a sua aceitação oficial. Platão, em A República, apresentou o famoso mito da caverna para explicar a vida espiritual. Kardec nos oferece, nas considerações acima, o mito do véu para esclarecer o problema da reencarnação. Chamamos para ele a atenção do leitor. Pusemo-lo em negrito na página 129.